Abra Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Hoje eu vou estar pregando usando a versão da Bíblia, partes da revista e atualizada, que é a que eu vou ler agora, Romanos 1, 16 e 17, mas eu vou usar a estrutura da minha mensagem, a Bíblia King James em português, que é aquela versão americana, inglesa e americana, e eu vou usar em português, mas agora eu estou usando a revista e atualizada. Vocês mandam eles repetirem ou você faz a leitura? Ah, é? Então eu vou fazer assim do mesmo jeito que você faz, porque se você repetir as versões, eu vou ficar diferentes. A Bíblia fala no versículo 16, eu citei esse texto hoje pela manhã: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, ou seja, do religioso, daquele que busca Deus, e também do grego, ou seja, aquele que busca satisfação no conhecimento, mas não em Deus. A Bíblia fala que todo aquele que crer será salvo, inclusive o intelectual, o indouto, o religioso, quem crer será salvo. Versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Todos digam amém. Pai, nós te agradecemos por essa noite, obrigado pelo privilégio de manifestar e de falar da tua palavra, do poder do Evangelho. O teu Evangelho, a tua palavra é o poder de Deus, é aquele que nos tira dos nossos sofrimentos, é aquele que nos dá uma nova chance de vida, é aquele que nos faz viver o melhor da vida através do teu Filho Jesus. A boa notícia para aquele que está enfermo, a boa notícia para aquele que está, Senhor, em pecado ou que precisa do perdão. Nós temos boa notícia em todas as áreas, desde que nós coloquemos nossa fé em Ti. Nós te agradecemos pelo poder que será derramado em nossas vidas pela proclamação do Evangelho. Nós estaremos anunciando aquilo que a Tua palavra fala, as virtudes daquele que nos chamou. E é essa virtude, Senhor, é que nos coloca na Sua maravilhosa luz. Nós que não éramos povo, mas que o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus nós te damos graças, que essa é uma noite de milagres. Quem crê, levante sua mão e diga: essa é uma noite que o Senhor se manifestará na minha vida, tocando no meu corpo, através de Sua palavra, através do Seu poder. Diga: pois o Evangelho é o poder de Deus, e eu creio nesse poder. Diga: eu terei uma noite diferente hoje, marcará a minha história, por causa do Senhor Jesus. Por favor, tome o seu assento. Então a palavra do Senhor vai falar, no capítulo 3, versículo 10, eu vou continuar falando. A Bíblia fala: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Diga: é o poder de Deus. E ela fala no capítulo 3, no versículo 10, que tanto o grego, o que busca no conhecimento natural, como o religioso, que busca através da religião a salvação em Deus. A Bíblia vai mostrar no capítulo 3, no versículo 10 de Romanos, é a continuação do capítulo que nós estamos lendo do capítulo 1. A Bíblia vai mostrar sobre dois povos. O livro de Romanos, os 3 primeiros capítulos, vai falar muito claramente sobre dois povos. Vai falar sobre o povo que busca a Deus, mas não ama o seu próximo, e vai falar sobre o povo que ama o seu próximo, mas não busca a Deus. Há um que busca a Deus, mas que não estava nem aí com o próximo, vai chamar de judeu. Não estamos falando de judeu que nós estamos vivendo hoje, estamos falando do antigo Israel, que não buscou a Jesus. E vai falar sobre aquele que não busca a Deus, mas busca os seus próprios benefícios. E vai falar que um povo vive das suas obras, que é o povo gentil, é o povo filosófico. Eles pensam que através da sua bondade ao próximo, eles vão ser salvos da ira do seu próprio pecado. E o outro que busca a Deus, mas não ajuda o seu próximo, pensa que por estar com, como poderíamos dizer assim, intimidade com Deus, ele tem melhor aceitação do que aquele que não tem intimidade com Deus. Mas a Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 10, sobre esses dois povos, sobre o religioso bonzinho, que todo lugar que vai, ele fala de Deus, mas não segue os seus princípios, e sobre aquele que fala sobre amar o próximo, sobre amar as minorias, isso, aquilo, outro, mas que não busca a Deus. Esses dois povos estão na mesma categoria em capítulo 3, versículo 10, quando ele recita o Salmo, e ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, nem daquele que é religioso, nem daquele que é gentil sem Deus. Ele está dizendo, não há um justo na religião, não há um justo
no fora da religião. Não há como, porque no versículo 11 ele diz: não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Ou seja, aquele que diz que era de Deus não buscava a Deus, mas buscava os seus próprios benefícios. E aquele que diz que quer ajudar o próximo nunca buscou a Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Estou falando de dois grupos muito distintos que vão para o mesmo lugar, longe de Deus. Eu acho que vocês ficaram muito calados. Eu vou mudar o meu tom para ver se vocês ficam mais felizes. Então ele diz, continuando sobre o salmo que ele está citando: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Uau, dá até uma música, inúteis. A gente somos inúteis. Vocês lembram dessa música com esse português errado? Titãs. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer, nem na religião, nem fora dela. Aí o negócio ficou difícil. Olha o que a Bíblia vai dizer. Vai mostrar que nós não temos saída se nós não cumprirmos os mandamentos principais da Bíblia. Nós temos 10 mandamentos no Antigo Testamento, o qual Jesus é perguntado qual ou quais dos mandamentos são os principais. Jesus fala: você deve amar a Deus acima de todas as coisas, esse é o primeiro, e um semelhante a esse é amar ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus está unindo as duas coisas boas que esses dois povos fazem, mas eles só fazem uma parte. O gentio ama muito ao seu próximo, ele é doador, ele não deixa a outra pessoa passar pelo sofrimento. Mas o outro que é religioso, ele ama a Deus, mas não quer saber quem está no sofrimento. E a Bíblia está dizendo que você deve tanto amar a Deus, como amar ao próximo. Quem está compreendendo? A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar a Deus, é verdade, mas o religioso busca a Deus e se esquece do seu próximo. E o que é filosófico busca ajudar o próximo sem saber de Deus. Jesus está falando, resumindo os 10 mandamentos, que são divididos em 2 categorias. 4 fala sobre amar a Deus acima de todas as coisas. 6 fala sobre amar o seu próximo, respeitar o seu próximo. Jesus está dizendo, resumindo, para que você tenha salvação, porque todos pecaram, você tem que cumprir esses 2 mandamentos. Mas é impossível sem Jesus. Sem Jesus não é possível amar a Deus e amar ao próximo. Você vai ter que escolher um. Você vai viver como uma filantropia, dando coisas para cobrir o seu pecado e o peso da justiça que virá sobre você. Ou você vai ficar de joelhos buscando a Deus sem entender os seus propósitos. Mas quando alguém fala com você, você não quer saber do sofrimento humano. O discurso é duro, mas eu estou falando do que Paulo, o apóstolo, está falando da realidade humana. Porque todos pecaram. Todos estão separados da glória de Deus. Vocês estão compreendendo ou não? Diga, ai de mim. Então eu vou entrar agora no tema da minha mensagem. Aí vai melhorar, nós vamos sorrir um pouco. Essa é a condição do mundo sem Deus. Não importa o quão religioso você é, sem Jesus, ninguém chega a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não importa o quão bondoso você é, sem Jesus, não toca o coração de Deus. Então, nós vamos entender aqui o porquê a Bíblia em inglês, ou a versão em português da King James, vai citar 4 vezes, 4 textos, que vai começar, ou vai ser, sua primeira sentença vai ter, portanto. Esses textos vão falar sobre a palavra, diga comigo, portanto. Portanto significa por consequência de, ou por isso, ou em vista disso. Então, por consequência do nosso pecado, por consequência da nossa bondade não ser considerada bondade diante de Deus, por consequência da nossa busca a Deus não ser suficiente conforme Deus quer, portanto, diga comigo, portanto, Romanos 3, versículo 20, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei da religião, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores.
justificados somente pela fé em Jesus Cristo. Diga comigo, portanto. Então, portanto, porque eu não consigo amar a Deus e amar ao próximo, porque eu não consigo amar ao próximo e amar a Deus, não há um justo. Ninguém pode ser declarado justo. Portanto, a natureza do mundo e do ser humano é de piorar todos os dias. A natureza do ser humano é que não há saída. Mas só há justificação através de Jesus. Nele há justificação. Diga, portanto. Então nós temos que entender que uma pessoa com cara de religiosidade, sem cumprir os princípios de Jesus e sem nascer de novo, não passa do que Jesus chamou de sepulcro caiado. E uma pessoa bondosa que não ama a Deus, não passa de uma pessoa a qual a Bíblia diz que foi perdida e extraviada. Uau! Que pregação eu vim ouvir numa noite de domingo. Mas o que eu quero dizer para você é que o negócio vai melhorar. Deus então irá, segundo o nosso querido apóstolo Paulo, ele vai julgar os segredos do coração do religioso que parece ser bondoso para com Deus. No seu íntimo, Deus o julgará. E aquele que faz obras, Deus o julgará. Eu não estou dizendo que fazer obras é errado, e nem que ser religioso é errado. Eu estou dizendo que você deve amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo. E você não conseguirá isso sem Jesus. É através de Jesus que a gente ama novamente. É através de Jesus que nós entendemos e compreendemos como uma pessoa tão má merece o nosso respeito e nossa dignidade. É através de Jesus que nós vemos uma pessoa que se arrependeu dos seus erros, reconhecer que está errado, independente do quão mal ele foi, como eu falei pela manhã, e nós vermos valor naquilo que o mundo não vê valor. É através de Jesus que nós entendemos que todos temos um valor de cidadão e cidadã de primeira classe, independente de quem nós somos. Mas só através dele. Sem Jesus não há como entender. Então Deus irá julgar os segredos daquele que se diz bondoso, mas que já quebrou alguma das regras espirituais. Quem nunca passou num sinal vermelho celestial? Você é uma pessoa muito boa, mas um dia está dirigindo muito rápido nas ruas de Campo Grande, sei lá, no limite que eles colocam aqui, 30 por hora. Não sei porque que eles colocam, tudo tem radar, tudo tem quebra-mola, tudo tem essas coisas. Aí você passou do sinal vermelho, uma pessoa que não faz nada de mal na vida. Passou no sinal vermelho, o guarda vem te dar uma multa. E você diz, seu guarda, você não pode me dar uma multa. Se fosse em Goiás, o cara ia dizer, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Seu guarda, o senhor não pode me dar uma multa, que eu sou uma pessoa muito boa. Não, mas, olha, eu nunca roubei, eu busco a Jesus. Não, mas você infringiu uma lei. Não é pela sua bondade que você está sendo punido, é pelo que você fez de errado. Não há quem seja tão bom que nunca cometeu um pecado. Então, todos nós nos desviamos daquilo que Deus queria para a gente. Uma vida de justificação diante de Jesus. Está dando para compreender? Então, diante de Deus, não há quem possa salvar a si mesmo. Todos fomos declarados pecadores, o que significa uma declaração de guerra contra um Deus que é justo, contra um Deus que abomina o pecado. Fomos separados da presença desse Deus. Romanos 3, versículo 23, diz, todos pecaram. Eclesiastes diz, não há quem seja bom e nunca pecou. Todo homem peca. Por que você merece o céu, se todos pecaram? Por que você merece um milagre, se todos erramos? Então, a Bíblia fala claramente que a nossa natureza, a condição da humanidade é pecaminosa, sem Cristo Jesus. Deixa eu te dar um exemplo. Por causa da religião, o véu nos separou de Deus. Por causa da nossa falta de Deus, um muro, uma parede foi colocada entre Deus e nós. Há uma separação através de um véu
ou através de um muro, de uma parede. Isso aconteceu porque todos nasceram da descendência de Adão. Quantos sabem que Adão e Eva pecaram contra Deus? Vocês sabem disso? A culpa é deles. Quando nós chegarmos no céu, você vai lá no céu comigo, nós vamos falar com Adão, nós vamos ter uma conversa com ele. E com a Eva também. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos entender a condição que nós nascemos. Escute isso. Imagina que uma mulher, ela era chamada pelo marido dela na verdade o nome dela era Eva, casada com um homem chamado Adão. Imagine essa mulher. Ela, como não era muito grande, o marido dela chamava ela de minha pequena Eva. As minhas piadas estão horríveis. É porque eu estou falando coisa tão séria, eu preciso fazer alguma coisa para que vocês não fiquem tão sérios, ok? Então essa pequena Eva, ela cometeu um crime. E quando ela foi encarcerada, foi presa, eu estou dando um exemplo com Eva para você entender a história, soube que ela estava grávida. Então Eva, essa mulher foi presa, e ela deu à luz na prisão do seu bebê. E o bebê não foi separado dela e cresceu na prisão, mas o bebê, ele não tem nenhum erro, mas ele cresceu dentro da natureza do crime, dentro da condenação do crime. Então, ele vai crescer naquele environment, como é que fala? Ambiente, olha aí as muitas línguas. Ele vai crescer num ambiente em que o crime vai fazer sentido ser feito. Então, a natureza que governa e rege o seu ambiente, vai tomar conta dele um dia. Porque nós nascemos dessa natureza. Por isso a Bíblia diz, todos pecaram. Não importa quão bebê a criança é, ela nunca cometeu um erro, mas viver nessa terra forçará que um dia ela peque. Por causa da natureza que nós herdamos da prisão chamada pecado. Não importa quem você é, o filho de quem você herdou na carne humana a fragilidade que você vai pecar. E quando nós pecamos, nós já estamos na prisão do pecado. Nós nos acostumamos com a vida do pecado e achamos que pecar e viver uma vida de fracasso, de enfermidade, é a nossa natureza. Somente quando um libertador vem nos tirar, é que nós entendemos que não é a natureza que nós devemos viver. A natureza que deveríamos viver é aquilo para a qual Deus nos criou. Você foi criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. Você foi criado para um céu de glória, não para ir para o inferno. Nós então devemos não aceitar a viver nessa condição. Então, portanto, todos pecaram. Os que estão mais próximos de Deus não conseguem enxergar por causa do véu. Os que estão tão longe não conseguem por causa da separação através do muro. Mas quando Cristo Jesus vem, nós devemos entender que Cristo Jesus é o próprio Deus em carne. A Bíblia diz que Cristo Jesus é Deus que se fez carne, para habitar em nosso meio e assumir a punição do homem. Quando Cristo falou que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo, Ele estava dizendo que Ele era a solução para conseguirmos amar novamente, para nos aproximarmos de Deus. Porque não há como ir a Deus se não for por Cristo. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E nós devemos entender que Ele e o Pai são um. Então, quando eu amo acima de todas as coisas, eu cumpro o mandamento de amar a Deus. Mas nós devemos entender que Deus se fez homem na pessoa de Cristo, ou seja, Ele é o nosso irmão. Então, nele eu posso amar uma só pessoa e cumprir os mandamentos legais. Amar a Deus numa pessoa e amar ao meu próximo numa pessoa, chamada Jesus. Quando Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida, a minha natureza e o decreto de inimigo de Deus é retirado, porque eu consigo cumprir os mandamentos de amar a Deus amando a Jesus, de amar ao meu próximo amando a Jesus. Então eu vou passar a amar o Pai e eu vou passar a amar os meus irmãos.
Através de Cristo Jesus eu vou ver a beleza que é ser o ser humano. Através de Cristo Jesus eu vou ver que, mesmo que todos pecaram, todos merecem uma segunda chance. Mesmo que todos estão extraviados, Jesus veio para nos juntar. Então, nós vamos, o primeiro, portanto, todos pecaram. Todos se extraviaram. O segundo, portanto, Romanos 5, versículo 21. Através de Cristo Jesus, todos são justificados. Em Cristo Jesus, eu posso amar a Deus e amar ao meu próximo. Em Cristo Jesus eu posso amar novamente. Em Cristo Jesus a amargura é tirada. Em Cristo Jesus eu posso confiar nas pessoas. Oh, maldito é o homem que confia no outro homem para ser salvo, para ter a expectativa de fazer algo bom na vida. Mas a Bíblia não está dizendo que você não pode investir nas pessoas, que você não pode amar o seu próximo, não pode confiar que alguém vai mudar e vai transformar. Cristo faz isso em nós. Cristo é tudo em todos. E através dele, você se passa a ser uma pai de família. O adúltero volta para casa. Deixa eu contar uma história para vocês. Antes da gente ler o segundo, portanto. Alguém está compreendendo ou não? Agora a história melhorou para nós. Eu fui abrir uma igreja, eu era muito jovem. Você pode ver que faz poucos anos. Isso foi na cidade de Caruaru, Pernambuco, no ano de 2004. 2003 para 2004 eu fui abrir uma congregação para a denominação, a qual fazia parte quando morava no Brasil. E eu tinha 22 anos de idade. E eu lembro que nos nossos primeiros cultos, cada um do nosso grupo, que eu levei 12 pessoas comigo, cada um dos nossos grupos, naquela Coab, onde eu pregava em Caruaru, Pernambuco, levava algum familiar, levava algum parente. E eu estava pregando num culto e tinha um homem visitando. Nós tínhamos um grupo, sei lá, nesse dia, a casa estava cheia, era um dia de domingo, eu acho que era domingo, nós estávamos lotados, o prédio devia ter assim umas 15 pessoas, que eram os filhos dos 12, mais o visitante. E eu estava pregando sobre agradar a Deus com o nosso coração e servir através de Jesus. E eu fiz o apelo: olha, sem Deus você não tem saída, mas Ele te convida. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E um homem que estava do lado do meu co-pastor, do meu pastor auxiliar, ele disse, quando eu disse, quem quer aceitar Jesus? Eu lembro, careca, alto, forte. Ele levantou a mão e começou a chorar. Eu disse, você quer aceitar Jesus? Ele veio à frente. Eu orei por ele, ele recebeu Jesus. E eu não sabia que ele era cunhado ou ex-cunhado do meu pastor auxiliar. Terminou o culto. Depois eu fui descobrir a história. Ele estava separado, não legalmente. Ele saiu de casa, fazia 9 anos. Tinha deixado a irmã do meu pastor auxiliar. Como vocês usam a palavra quando você tem outra mulher que não casou e você fica com ela? Amaziado, amigado. Então ele tinha uma mulher há 9 anos, pela qual ele deixou a mulher dele e o filho. Eles não tinham filhos, mas viviam juntos. Esse homem veio à frente e recebeu Jesus. No outro dia, ele chegou para aquela mulher que ele estava com ela há 9 anos, pela qual ele deixou a esposa, e falou, eu sinto no meu coração que não é certo o que nós fazemos. Nós não podemos mais ficar juntos. E ele ligou para a ex-mulher. E ele falou, ela era diaconisa da igreja sede do nosso ministério. Olha, eu estou ligando para você, eu fui num culto. Jesus salvou minha vida. Eu sinto algo no meu coração que eu nunca vivi na minha vida. E eu decidi que eu não vou mais ficar com a outra mulher. E eu queria lhe fazer uma pergunta, se seria possível, depois de 9 anos, eu voltar para casa. Ela começou a chorar e falou, faz 9 anos que eu oro de joelhos todos os dias. Um dia ele vai me ligar e vai pedir para voltar para casa. Pode vir. Hoje eles têm mais filhos. Servem na igreja local como diáconos. São ministros do Senhor. Porque um dia eles ouviram que Jesus faz você amar de novo. Jesus é a ponte que faz com que nós tenhamos justiça, embora fomos injustos. Então o segundo, portanto, está em Romanos 5:1. Portanto, havido sendo justificados pela fé em quem? Em Cristo. Nele eu amo a Deus, nele eu amo o meu próximo.
Portanto, pela fé temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos. Não fomos mais declarados inimigos de Deus. Através de Jesus temos paz com Deus. Ele é o tratado de paz. Ele é o que faz que dois inimigos passem a se amar. Porque a Bíblia diz que o meu pecado me faz ser inimigo de Deus. O meu pecado faz com que Deus odeie o pecado. Mas quando Cristo Jesus é a resposta, pois o Evangelho é o poder de Deus, portanto, por esse modo, por essa razão, havendo sido justificados pela fé, diga pela fé, diga eu tenho paz com Deus, diga por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como ter paz com Deus se não for através de Cristo Jesus. Jesus faz o religioso ter salvação. Jesus faz aquele que não buscou a Deus ser considerado homem e mulher de Deus. Jesus é a ponte que nos justifica. Então, a declaração de inimigos de Deus cai por terra, porque a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Justificação é a declaração de paz com Deus, mediante a morte de um justo, no lugar dos injustos. O justo Jesus morreu no seu lugar. E por causa disso, se você é religioso, mas nunca teve um encontro com Jesus, e você vem a Jesus, aquele véu que não fazia você ver a Deus, a Bíblia diz que ele é rasgado. O véu que separava já não separa mais, diz a canção. O véu foi rasgado, a presença de Deus está acessível a quem o buscar. Não é alguém especial que tem acesso a Deus, é um Deus especial que está acessível a todo mundo. Então, através de Jesus, o véu da religião cai, ele é rasgado e Deus se torna alguém acessível. Não é simplesmente para os limpinhos, não é simplesmente para os que vivem fazendo coisas de oração, é para todo aquele que clamar o nome do Senhor. Quem é todo aquele? Você. Aquele que buscar a Deus tem acesso, porque o véu que nos separava foi rasgado. A Bíblia diz que ele está à distância de um beijo, à distância da adoração. Você pode ter paz com Deus e viver uma vida sabendo os desígnios de Deus através de Jesus. Você vai viver uma vida sobrenatural. Você vai começar a enxergar o mundo de uma maneira diferente. O mundo vai continuar corrompendo-se, mas você vai dizer, eu estou vivendo em novidade de vida. Eu estou vivendo em alegria. Eu não estou mais na prisão. Eu não faço mais parte daquele nascimento natural que eu tive da minha mãe, mesmo que foi dentro da prisão, porque eu nasci de novo. Eu agora tenho um pai que se chama Jeová. Eu agora tenho um irmão que se chama Jesus. Uau! Diga comigo, Cristo é a resposta. Então, para o religioso, o véu foi rasgado. Para o sem Deus, a parede foi derrubada. A Bíblia diz que o véu foi rasgado, mas diz também aquilo que é a nossa paz, porque dos dois povos, do religioso e do sem Deus, ele fez um povo só. Porque a parede que separava cada um de nós, isso está em Efésios 2,14, ela caiu de alto a baixo. Não há mais separação para buscar a Deus. Nós, como gentios, povos que não éramos religiosos, não tínhamos aliança com Deus, passamos a ter uma aliança. Nós não fazíamos parte da árvore da vida, Ele foi, nos pegou e nos enxertou. E a vida que está na árvore da vida, Jesus Cristo, passa sobre você, e você passa a ter cura, você passa a ter direito de milagre, de bênção, só porque você foi colocado em Cristo Jesus. Diga, Jesus é lindo. Então, nós entendemos claramente que Cristo Jesus é a resposta, portanto nele eu sou justificado. Como eu posso ser justificado se eu fui injusto? Porque ele se fez injusto no seu lugar, sem ter cometido nenhuma injustiça. Você pode me perguntar, como eu vou ser declarado justo e ir para o céu, se eu sou um pecador? Eu vou te fazer a pergunta, como Jesus foi declarado pecado, se ele nunca pecou? Se o Filho de Deus, considerado santo, sem nenhum pecado, foi chamado e foi culpado na cruz do Calvário, sem ter um pecado, por que você, cheio dos seus pecados, não pode ser declarado justo? Ele assumiu tua culpa, para trazer a justiça dele, para chegar na tua casa e na tua família. Eu um dia estava pregando no norte da Inglaterra, e quando terminou o culto, isso foi há pouco tempo, uma moça veio chorando,
e eu pensava que ela queria oração, as pessoas tinham sido curadas, mas ela na verdade queria contar um testemunho, eu não sabia. Essa moça falou, o nome dela era Fernanda, que anos atrás, ela engravidou, e descobriu que a criança dela não estava sendo gerada perfeitamente. Ela morava em Londres, esse encontro foi no norte da Inglaterra, no centro-norte. E ela disse, ela é brasileira, que as primeiras ultrassons do bebê colocaram que ele tinha uma deformação na cabeça, os seus braços não cresciam e suas pernas não desenvolviam. E os médicos falaram que era de muito risco e que a qualquer momento aquela criança poderia morrer. Mas ela ouviu, através de uma pessoa, que ela precisava se encontrar com Jesus. E aí ela foi e aceitou Jesus. Ela não era evangélica. E aí disse para ela, é só assistir pregações e ler as passagens da Bíblia que falam sobre os milagres de Jesus de cura. E alguém mandou um link para ela, uns anos atrás, de um pregador dizendo, quando você vem a Jesus, Ele faz com que o impossível seja possível. Ele transforma e gera o seu filho no seu ventre. Eu estava falando coisas desse tipo. E você não deve aceitar a natureza do cárcere mais. Você agora é filho e filha de Deus. Então você deve agora dizer, mesmo que a situação aconteça, isso é real, mas a minha vida está baseada num reino diferente. Então eu rejeito essa situação. O que Cristo já pagou na cruz do Calvário, eu não vou pagar de novo. Essa moça ouviu essa minha pregação. E ela chorando dizia, e há 4, 5 anos atrás eu estava dizendo, no meu ventre com a mão em cima, meu filho vai nascer perfeito, não importa os que os médicos estão dizendo, Jesus entrou no meu corpo vai produzir saúde para essa criança. Antes de completar os 9 meses, por cerca de 6, 7 meses, decidiram tirar a criança, porque era ou a criança ou ela. E ela dizia todos os dias, chegou lá, com todos os ultrassons mostrando um problema na cabeça, má formação, os braços bem pequenininhos, as pernas pequenininhas. Eles tiraram a criança. Quando tiraram a criança nasceu viva. E para o espanto deles, aquilo que eles viam na ultrassom, não era a realidade de como a criança nasceu. A criança não tinha nenhum problema na cabeça, nenhum problema neurológico. Seus braços eram perfeitos, suas pernas eram perfeitas. E os médicos começaram a dizer, mas essa é a criança que a gente tirou mesmo? E eles não estavam acreditando no que aconteceu. E chegaram para a mamãe, eu quero dizer um negócio para você, tudo que a ultrassom diz, não estamos vendo nada no seu bebê. Ela falou, por quê? Porque o seu bebê é perfeito. Levaram para fazer exames nos melhores hospitais de Londres, e também vieram para o Brasil fazer os melhores, não há um problema. A criança é totalmente perfeita. Eu tenho um vídeo da criança correndo, falando, fazendo tudo que você pode imaginar. Por quê? Porque, portanto, em Cristo Jesus, a justiça de Deus te alcança. E através dessa justiça, você será mãe de milagres, você será pai de milagres. Deus vai fazer com que o solteiro tenha uma família, que o solitário tenha uma família. Deus vai fazer com que a viúva tenha um cuidado. Deus vai fazer com que o estrangeiro tenha uma nação. Deus vai fazer com que o doente tenha sua cura. Deus vai fazer com que o perverso seja bondoso. Através de Cristo Jesus, a sua justificação faz com que uma pessoa que não vale nada nos olhos da sociedade seja transformado à luz da imagem da pessoa de Cristo Jesus. Dá glória a Deus. Nós vamos para o terceiro, portanto. Então, Romanos 8, versículo 1, vai mostrar, porque o primeiro é, portanto, todos estão pecando. Todos pecaram. Não há salvação, só através de Jesus. Não é sua bondade, não é sua filosofia, é só através de Deus, só através de Jesus. Então mostrou nossa condição. Portanto, Ele nos justifica, somos justificados, diga, sou justificado. Romanos 8, então, fala que agora que somos justificados, diga, eu sou justificado. Portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, por esse fim, por causa da justificação, não há mais condenação. Deus não está olhando com você para pesar a mão. Olha o que Ele fez. Ele comeu o pão de queijo, ele é mineiro, comeu o pão de queijo escondido da irmã dele em 1977. Eu vou pesar a mão. Não. Deus não está olhando para as marcas do passado. Deus não está olhando para o que você fez. Ele está dizendo para você,
continua comigo que eu te faço prosperar, continua comigo que eu te faço ser curado, continua comigo. Deus quer que você se alcance nele. Mas eu sou servo de Deus, mas Deus está me provando como enfermidade. Contraditório. Ou como diria em inglês, unclear. Por quê? A Bíblia diz, na aliança do Antigo Testamento, servireis ao Senhor vosso Deus. Quantos servem a Deus aqui? E Ele tirará do vosso meio as doenças e as enfermidades. No teu meio não haverá mulher que aborte. Foi uma das palavras que a Fernanda declarou lá em Londres, quando ela recebeu o milagre. Quem serve ao Senhor, Ele diz que você tem direito à cura. Então, Cristo Jesus é aquele que nos cura. Portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Por quê? Quando você comete um pecado hoje, você se sente mal. Se você não se sentir mal porque errou hoje, é porque você nunca nasceu de novo. Quando eu cometo um erro hoje, eu digo, não era para ter feito dessa maneira, eu me sinto mal. Uma vez eu estava com o pastor Henrique, acho que foi com o pastor Henrique, com a Camila, a Jéssica e minhas filhas, numa praia na Barra da Tijuca. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, em sair com os amigos. Porque nós fomos um daqueles quiosques, para comprar uns negócios, para conseguir umas cadeiras, um sol de 40 e poucos graus, que vocês conhecem daqui. E quando eu fui falar com o camarada, o cara me tratou tão mal. E eu, ao invés de apaziguar e tratá-lo bem, eu o chamei de idiota. Na hora que eu chamei dessa palavra, dentro de mim fez assim, nunca trate a imagem e semelhança de Deus com sua vontade própria, mas como eu a criei para ser. A gente foi embora. Eu saí quase chorando, e olha que eu sou sertanejo, não chora. De tão triste que eu fiquei, porque eu chamei a pessoa de idiota. Não é que eu sou uma pessoa tão boazinha assim, mas é que eu entendo o valor humano. Então, Cristo Jesus, Ele não traz mais condenação, mas quando eu peco, eu quero me arrepender. Não porque Ele está me condenando, mas porque eu estou percebendo que não faz parte mais da natureza de justificação que Cristo me deu. Vocês entendem isso? Meu Deus, pedi tanto naquele dia, meu Deus do céu. Não há mais guerra, somos da família de Deus. Diga, eu sou da família de Deus. Fomos declarados inocentes, então nós temos direito à cura, ao perdão, à salvação. Uma vez perdoado, não precisamos sermos perdoados pelo que ficou para trás. Hoje pela manhã eu falei, uma fatura paga não precisa ser paga novamente. Cristo morreu pelo seu pecado, você não precisa pagar pelo seu pecado. Eu vou fazer uma penitência para Deus olhar para mim. Você acha que Cristo ter vindo sem nenhum pecado, morrer no seu lugar, não já é suficiente, não? Você acha que Deus não está interessado em você, se Ele enviou o Filho dele para morrer no seu lugar? Cristo Jesus, sem pecado nenhum, morreu no seu lugar. Vire para o seu vizinho e diz assim, você é precioso, você é preciosa. Para o último, portanto, eu chamo o grupo de louvor agora, que você já não estava aguentando mais tanto, portanto. Versículo 1 de Romanos 12, nós temos o último, portanto, o quarto, portanto, dos 4 portantos que temos em Romanos. O primeiro é, portanto, todos pecaram, todos estão separados de Deus. O segundo é, através de Jesus, todos são justificados, todos em Cristo Jesus. O terceiro é, não há mais condenação em Cristo Jesus. E o último é, portanto, Romanos 12, versículo 1. Eu não sei se você está, quem está sendo edificado aqui? Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, diga meu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, eu não preciso fazer sacrifícios religiosos para receber as bênçãos de Deus. Ninguém me entendeu. Eu não preciso mais pagar uma promessa, eu não preciso mais pagar uma oferta, eu não preciso mais sacrificar além do meu próprio corpo. Hoje eu sou um sacrifício, você é um sacrifício vivo. Você adorar a Deus é o sacrifício que te traz a bênção.
Eu não preciso trazer uma oferta especial para a igreja. Desculpe se tem oferta especial na igreja, que são necessárias fazer ofertas especiais na igreja, mas não vai te trazer a bênção da cruz. A bênção da cruz já foi resolvida. Então ele diz: quer receber a bênção da cruz? Seja você o sacrifício. Levante as suas mãos e adore o seu Criador, e o poder daquele que você adora passará no seu corpo, curará a sua enfermidade, fará você viver o melhor da vida, sem precisar pagar um centavo por isso, porque Cristo Jesus já pagou na cruz do Calvário. Portanto, não é mais necessário sacrifícios, porque o sacrifício necessário foi executado por Cristo Jesus. E o que comprova que esse sacrifício é real? Fica de pé. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos confirmando: nós não valíamos nada, nós deveríamos morrer, não importa o quão religioso eu era, o quão distante de Deus eu estava, não havia saída. Mas quando eu levantei minhas mãos para Ele, mas quando eu o adoro, tudo que é dele passa a ser da minha família, passa a ser da minha casa, passa a ser da minha vida. Ou seja, a saúde dele é a minha saúde, a justiça dele é a minha justiça, a riqueza dele é a minha riqueza. Em Cristo Jesus, o sacrifício é se entregar a Ele todos os dias, levantar mãos santas, adorá-lo e dizer: Tu és o autor da minha vida. Esse é o sacrifício aceito por Deus, é o sacrifício de louvor. Tudo nós entregamos a Ele, como diz o hino antigo: tudo entregarei, tudo eu entrego a Ele. Então, como eu faço para ser salvo? Eu entrego tudo. Como eu faço para ser curado? Eu entrego tudo que eu sou. Senhor, essa enfermidade está no meu corpo, mas o meu corpo não me pertence mais, ele pertence ao Senhor. Portanto, eu sou curado. Eu sou curado por causa do poder da tua cura. Não que eu tenha nada que me faz merecer isso, mas porque agora eu sou o teu corpo, eu sou um contigo, e o teu poder habita em mim. Portanto, a enfermidade vai embora. Eu sou curado em nome de Jesus. E como eu faço para ter esse poder? Eu preciso ser alguém especial? Não. Você precisa aceitar Jesus, reconhecer que nele Deus está, e que nele você ama o seu próximo. A pessoa de Jesus é a solução para uma vida com propósito. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Você é a pessoa que, mesmo sendo bondosa, precisa de Jesus. Você é a pessoa que talvez não é tão boa, mas reconheceu que precisa de Jesus. Veja, não há ninguém que se salve, não importa o quão bom ou quão mal, o que importa é Jesus. Se você está aqui nessa noite e vê em Jesus a solução para alcançar a Deus, Ele quer um sacrifício hoje. Ele quer que você entregue o seu coração, faça dele o seu dono, decida que sua vida não é mais governada pela sua vontade, por aquilo que fez com que você achasse que o pecado e o erro, a enfermidade e as mazelas desse mundo fossem naturais. Quem fez isso foi Adão e Eva, passou para todos nós. Nascemos na prisão do pecado, mas nós temos a escolha hoje. Nós temos o direito de dizer para Jesus: Jesus, eu quero uma vida contigo. Jesus, eu sei que eu não mereço, mas a palavra do Senhor diz, e o pregador está dizendo que se eu entrego a minha vida a Ti, é o melhor sacrifício que o Senhor quer aceitar. É verdade. Eu sei que o seu coração deve estar ardendo. Talvez você seja uma pessoa tão boa, mas já cruzou um sinal vermelho, e mesmo sendo uma pessoa boa, chega uma multa celestial. Deus quer salvar a tua alma. Para isso, eu não sou capaz de fazer nada por você. Você não é capaz de salvar a si mesmo, mas eu posso te ajudar numa coisa: se você entregar a sua vida a Jesus, Ele salvará a tua alma. Ele vai tirar você de uma eternidade sem Deus. E olha o que eu estou falando, é uma eternidade. Mas quando você diz: Jesus, eu te entrego o que eu sou, eu te entrego quem eu sou. Jesus, eu já tentei em tantas coisas, Senhor.
eu quero ter uma nova chance, eu quero entregar minha vida a Ti. Quando você faz isso, não são palavras minhas, mas do próprio Senhor. Eu nunca te abandonarei, estarei contigo até a consumação dos séculos. Cristo Jesus é Deus em carne. Se você o reconhece como o Salvador da sua vida, Ele vai purificar o seu pecado, Ele vai transformar o seu coração. Não importa quão bom você é, você precisa de salvação. Não importa quão mal você é, você pode ter a salvação. Todos nós pecamos, todos precisamos ser restituídos através de Jesus.